Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal nessa segundona aí, dia 25 de março de 2024. Então galera, se você é novo aqui no nosso canal YouTube, tá recomendando para vocês o nosso canal, o nosso vídeo aqui pela primeira vez, e você também puder nos ajudar e também ficar por dentro de todas as notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa dos comentaristas para você não perder nada do mais querido e mais amado do Brasil, Flamengo. Já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também, se você puder, galera, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Preparei aqui para vocês uma série de cortes trazendo as novidades dessa segunda-feira aí. Flamengo volta aos treinos aí, trazendo para vocês aí, para a gente analisar juntos aqui essa volta do Flamengo aos gramados. Rodinei Machado falou aqui no nosso aplicativo: o Mauro é coerente com seu nível de alta exigência. Lembro de postura parecida dele com o Léo Pereira. O Léo precisou repetir muito boas atuações para o Mauro chancelar sua importância no time. Tá aí o Rodinei. O Léo Pereira, é até interessante isso. Teve uns caras aí, você queria que o Léo Pereira fosse vendido. Quando se falou que poderia ter uma proposta da Arábia Saudita para o Léo Pereira, e ele vinha jogando muito mal, eu falei, vende. Se é para jogar isso, vende. Aí o Léo Pereira agora mudou. Dizem que ele está agora apaixonado e tudo. Não sei se isso influenciou no seu estilo de vida, se ele está acordando mais cedo, se ele está treinando mais feliz. Aí eu não tenho a menor ideia, sabe? Mas ele está jogando bem. Às vezes o amor faz bem, né? Uma companheira faz bem, sabe? Amigos de verdade podem fazer bem também. Parças acho que não fazem muito bem, não, sabe? Acho passa, né? Então, a gente elogia o cara. Está jogando muito bem. Que legal, que bom, né? Que seja sempre assim. Agora, se for para jogar o que estava jogando antes, como na final do Campeonato Carioca do ano retrasado, que ele entrou e fez aquela pataquada no primeiro gol do Fluminense, vocês vão lembrar desse lance? Depois o Arão fez uma outra pataquada e voltou naquele walking futebol, né, que o juiz passou correndo por ele, lembra disso? Sim. A imagem é marcante, o Arão trotando, o árbitro acompanhando a jogada do Fluminense, ele passa pelo Arão. O árbitro era mais veloz que o Arão, né? Uma disposição incomum para disputar aquela partida. Aí o Fluminense faz 2-0 e ali ganha o título praticamente. Para jogar aquilo, então vende, é lógico, não tem que ficar. Agora, se for para o Léo Pereira jogar o que ele tem jogado, que ele é bom zagueiro, fica, é evidente, é simples assim. Agora, é muito fácil tirar do contexto. Você criticou quando estava ruim, e é assim que funciona, gente. Jogar mal é criticado, jogar bem é elogiado. Se empenha é elogiado, se você não se empenha, você é criticado em qualquer atividade humana. Não dá para você pegar o contexto de 2024 e falar do que aconteceu em 2022. São coisas diferentes. Né? O pessoal fala, Mauro, o pessoal fala muito aí, que às vezes, você pega no pé do Gabriel, isso tudo. Mesma coisa, se o Gabriel voltar a jogar o que jogava em 2019, 2020, você talvez seja o primeiro que fale, cara, tem que renovar, o cara tá muito bem, né? Mas é um momento que tem que ser analisado, né? O Gabriel não tá jogando nada há quanto tempo, gente? Como é que alguém consegue elogiar o Gabriel pelas atuações? Não tem como, gente, é uma pena, mas é a realidade. Ninguém tá ganhando nada aqui falando que o Gabriel tá jogando mal, apenas falando a verdade. Ora bolas. Vai fazer o quê? Aí já não é mais um trabalho correto, cara. Aí passa a ser o quê? Brodagem, parceria. Sabe? Porque, assim, alguém que hoje ousar falar que o Gabriel merece uma renovação tem que sustentar. Por que você faria isso? Se você fosse dirigente de um clube, no caso do Flamengo, você renovaria com base em quê? Faça as contas de quanto o Flamengo teria que pagar pelo jogador em 4 anos de contrato, nas bases que foram discutidas no ano passado e travou na mão do presidente com a forte pressão interna que ele sofreu, e externa também. Quanto isso custaria ao Flamengo? Já fizeram essa conta? É que nem a história do estádio, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Até com base em muitas informações lá do Fabrício Kika do Mundo na Bola, que agora o pessoal está descobrindo ele, é muito bom porque está se falando mais sobre isso, é o cara que estuda e se aprofunda no assunto, e sobre essa megalomania, tem que ter 100 mil lugares. E aí eu fiz um vídeo falando, olha, isso tem que ser muito bem discutido. Há demanda para quantos torcedores? Em grandes jogos, você vai ter 100 mil, 200 mil. Cara, uma final de Libertadores, se o Flamengo pudesse vender 1 milhão de ingressos, certamente venderia 1 milhão de ingressos. Só que não existe estádio para 1 milhão de pessoas, que se fosse possível também, não teria sentido ter um estádio de 1 milhão de pessoas para você, uma vez na vida, encher esse estádio. O Flamengo coloca, em média, 55 mil pessoas no Maracanã, que tem uma capacidade real de 60 e poucos mil, né? Porque tem que isolar a cadeira para torcida visitante e tal. Nunca tem os 78 do clube nesse momento, que seja 80. Eu acho que é um número muito razoável. E 100 mil significa o quê? Se a média de público for 70 mil, você vai ter 30 mil lugares em média sobrando por jogo. É muita coisa. Em 10 jogos são 300 mil ingressos não vendidos.
Em 20 jogos são 600 mil ingressos estão vendidos. Em 30 jogos são 900 mil. Se o time jogar 35 partidas em casa, tiver essa média, ele deixa de vender 1 milhão de ingressos. Quer dizer, não tem sentido, gente. É um negócio maluco. Entendeu? Aí muita gente fala, não, tem que fazer para 100 mil. Por quê? Porque o torcedor acha que é assim mesmo. Ele não está preocupado com quanto vai custar. A gente não pode tratar dessa forma. Tem que tratar com mais responsabilidade, né? É óbvio. E quando o jogador é criticado, que ele está jogando mal. Se o Gabriel voltar amanhã a jogar bem, a gente vai elogiar aqui, evidentemente. E como eu acho como rubro-negro, é óbvio que eu gostaria muito que ele voltasse a jogar bem. É lógico, né? Quem dera ele tivesse jogado bem contra o São Paulo do Maracanã, naquela escalação ruim lá do São Paulo, né? O Flamengo teria vencido o São Paulo, seria campeão da Copa do Brasil. Mas ele não jogou nada. E aí, quando entrou no jogo de volta, ele caiu. Tropeçou na bola na primeira ação que ele teve com a bola. Não é esse jogador que a gente quer. Agora, se alguém consegue elogiar esse desempenho, haja boa vontade, né? Não somos assessores de imprensa, gente. Vou pedir para a produção botar aí rapidinho os números do Fabrício Bruno, né? Só porque a gente falou, mas deixa eu ler aqui, ó, tem um superchat aqui do Júnior Faria, ele fala, teve um lance na área que o Fabrício Bruno estava marcando o Danilo, tá falando aqui no superchat. E aí uma mensagem no nosso aplicativo, o Luan Menezes mandou, o pessoal confunde opinião com ofensas, acha que divergir da opinião dele automaticamente está ofendendo. Enfim, a gente já falou, cara, discordar faz parte, é normal, só precisa de respeito, né? Acho que é uma Alan, coisa. Só queria deixar claro para algumas pessoas aí no chat que em janeiro, quando houve a renovação do contrato do Fabrício Bruno, eu falei exatamente as mesmas coisas. Eu escrevi e também falei na live, porque normalmente quando eu escrevo, se eu estiver na live, as pessoas me perguntam sobre a coluna e tal. Eu falei exatamente as mesmas coisas que eu falei sobre as virtudes, os defeitos do Fabrício Bruno, sobre muitas vezes ele consertar os erros que ele resolve. Então não é uma opinião que eu inventei aqui hoje para agradar o Mauro, como muita gente está falando. Em janeiro eu escrevi sobre isso, né? Então, assim, só para deixar isso bem claro, porque realmente assim, tem uns comentários que, enfim, vai lá. Não, por vontade. Tem um superchat aqui, superchat do Cristiano Oliveira. Há uma zona cinzenta entre o bom, entre aspas, entre o bom jogador e o excelente. Fabrício Bruno tem falhas. Saltos de pressão, 1 contra 1, leitura periférica. Tô com o Mauro nessa. Tá aí o superchat do Cristiano, né? Que falou aqui. Só ler aí rapidinho, o Fabrício Bruno, os números dele, ó. 7 ações defensivas, 5 cortes, 1 finalização bloqueada, 1 desarme e 0 dribles sofridos, né? Que é uma outra coisa que chama a atenção do Fabrício nessa temporada, que ele ainda não sofreu dribles, né? Apesar de, tipo assim, acho que é mais levando em consideração os clássicos, né? E essa partida contra a Inglaterra. Mas ele ainda não sofreu dribles, né? Eu acho que é um ponto importante aí para falar. E para acabar aí, o Mauro, esse assunto da seleção, né, para a gente entrar em Flamengo, falar da questão da SAF, falar também de mercado, né, o jogador que o Flamengo está interessado, um português, você destaca mais alguém aí? Você falou do Paquetá, o Vini Júnior, o Andrés Pereira, que acabou fazendo a jogada para o gol, acho que foi bem, e o Henrique também, né, que o menino parece que é um fenômeno mesmo. Um Jorginho, Leandro, um Toninho Baiano, um Léo Moura, um Rafinha. Mas pode ser um lateral cumpridor, complementando ali a defesa, fazendo bem a sua função, fazer parte de um time vencedor, de um time que entre até para a história do Flamengo. Pode. Vamos agora passar a seleção, vamos para Flamengo, né? Vamos falar rapidinho, o Mauro trouxe uma informação. Ô Mauro, fala para a galera aí, né, que o Flamengo estaria interessado no meio-campista português, o André Franco, né, que joga no Porto. Fala um pouquinho aí, tá aí os números do André aí para a galera, né? Os números dele no Porto, ó, 65 jogos, sendo 40 de titular, então jogou a maioria das partidas, 13 gols, 5 assistências, 69 passes decisivos, 81% de acerto no passe, 52 desarmes em 65 jogos e 184 bolas recuperadas. E pelo mapa de calor ali dá para ver que ele roda praticamente o campo todo. E aí, Mauro, essa informação aí do André? Na verdade, o Jornal Record já tinha dado essa informação há alguns meses, né? Um mês e pouco, quando a janela estava aberta ainda.
O Flamengo ofereceu 4 milhões de euros e o Porto recusou. Ele era titular na temporada retrasada e agora ele tem ficado no banco já desde a temporada passada, tem sido menos utilizado. E a informação que eu obtive foi que o Flamengo não desistiu do jogador e deve, eu falo deve, porque vai que o Alan joga muito bem, o Alan, aliás, né? Ele joga muito bem, o Igor Jesus, e o Flamengo resolve, não, a gente não precisa mais desse jogador. O Vitor Hugo cresce e não precisa mais, ele pode desistir. Mas a intenção hoje, estamos em março, é voltar à carga para contratar esse jogador no meio do ano e fazer uma outra proposta ao Porto e tentar trazer esse jogador português. Por que o português vai querer jogar no Brasil? Ele é reserva no Porto, ele não tem jogado. Então pode ser interessante para ele, sim, jogar no futebol brasileiro. Ele vai fazer 26 anos agora em abril. Então, um jogador que está na faixa etária que o Flamengo tem tentado contratar. Jogadores sempre nessa faixa de 25, 26 anos de idade, mais ou menos, né? Então, tem aí um perfil que ainda interessa ao clube. Ou seja, a notícia foi dada pelo Jornal Record, eu só atualizei dizendo que o Flamengo não desistiu. Hoje ele está nos planos. Agora, pode ser que até o meio do ano, com a janela reabrir, eles podem encontrar um outro nome, eles podem desistir, mas hoje eles mantêm o interesse do jogador. Não vão fazer uma proposta agora porque não podem. A janela fechou, então não adianta. Se estivesse aberta, provavelmente estariam ainda forçando a barra para tentar tirar o jogador lá do Porto. Porque essa é uma posição, né, Mauro, que o Flamengo quer desde o começo da temporada. Tentou alguns nomes, mas não conseguiu, mas é uma posição que, por enquanto, ainda interessa ao Tite, né? Exatamente. Agora, se vai contratar ou não, vai depender da manutenção desse interesse. Como eu falei, às vezes as coisas mudam. Surge uma outra oportunidade de um jogador que quer voltar ao Brasil, quer jogar aqui no Brasil, de repente alguém com quem você não conta muito da base começa a se destacar, vai ter uma Copa América, então muitos jogadores que não estão atuando vão ter oportunidade. Então pode acontecer de repente algum jogador da base, um jogador que não vem sendo muito utilizado, de repente começa a se destacar e você fala, bem, eu precisava desse atleta, agora não preciso mais, vou atacar aqui em outra posição, né? E isso acontece, mas hoje, então, estamos falando agora em março, eu sempre vou deixar claro, né? Senão tem um cafajeste que vai chegar depois, você falou isso, sim, falei em março, as coisas podem mudar. Hoje, esse jogador continua nos planos do departamento de futebol do Flamengo. Uma posição que você acha aí importante, André, do Flamengo buscar no mercado, né? Principalmente se for... Quer dizer, eu ia falar da Copa América, mas janela de fora pega parte da Copa América também, né? Mas acho que é uma posição que ainda o Flamengo necessita no elenco, um meio-campista que faz segundo volante, que às vezes chega mais à frente também. Precisa mais para junho. Para a próxima janela, aí não sei, só se for uma questão de qualificação do elenco. Ele precisaria para agora, por conta dessa incógnita em relação ao Gerson, né? Ou uma visão de que, de repente, diante das ausências, o Gerson pode jogar mais adiantado, como meia, e aí você encaixa um segundo jogador ali no meio campo, um cara que faz a ida e volta, área a área. Acho que sim. Acho que é interessante esse jogador, mas eu acho que mais para agora. Depois aí é questão de avaliação de elenco. Se ele vai atrás disso é porque primeiro que vai se contratar, vai contratar agora em abril, em agosto, em julho e agosto não vai precisar mais, né? Em tese. A não ser que já tenha alguma coisa engatilhada de negociação, de venda, e aí você está querendo dar mais uma opção para o Tite para qualificar o elenco. Aí acho que faz sentido. A impressão que eu tenho, não sei se vocês concordam, é que o Tite ele quer um jogador para uma posição específica. Por exemplo, o Flamengo, na cabeça do Tite, pelo menos a impressão que me passa, o Flamengo hoje não tem um segundo volante. O Flamengo tem primeiros volantes e tem meias que jogam ali na frente desses primeiros volantes. Porque eu acho que na cabeça do Tite, o Pulgar, o Igor e o Alan são primeiro volantes. O Gerson de la Cruz são meias. Então, o Flamengo chegou, né, a se interessar pelo Maicon. Eu não sei, eu acho que o Tite, ele quer, André, especificamente um jogador ali que faça esse segundo homem e que saiba pisar, que não tem no elenco. A impressão que eu tenho é mais em relação à característica, entendeu? Porque, na verdade, quando ele divide o elenco ali na pré-temporada ali nos Estados Unidos, reserva do Gerson era o Vitor Hugo. E aí ele chega à conclusão de que o Vitor Hugo não é para ali, não é para aquela função, né? Quer dizer... Ele até pede desculpas ao jogador, não, realmente ele funciona mais adiantado e tal. Então, eu acho que abriu-se um clarão ali, né? Um buraco ali, uma lacuna no elenco, e que ele agora tá tentando cobrir. E eu acho que isso, não sei se isso vai ser deixado bem claro por diretoria ou pelo próprio Tite,
Eu acho que vai ser uma reposição não necessariamente daquela linha de tem que contratar o cara que vai chegar. O Gabigol comentou o gol do Endrick numa das redes sociais, colocou o nome do jogador Endrick e colocou um emoji ali mostrando a tranquilidade do Endrick para fazer um gol em Wembley aos 17 anos. O Endrick, que é muito ligado nas redes sociais, respondeu o Gabigol dizendo, tamo junto, e também mandou um emoji lá. Isso já criou um alvoroço na torcida do Palmeiras. Será que o Gabigol pode ser o substituto do Endrick? O Endrick que está deixando o Palmeiras no meio da temporada, vai para o Real Madrid, antes disputa a Copa América. Mas olha, muito difícil a gente pensar nisso nesse momento. O Pedro já trouxe a informação, o Gabigol está discutindo uma renovação de contrato com o Flamengo. A gente conversou com o staff do jogador agora há pouco. E o Gabigol teve uma última conversa com o Flamengo em outubro sobre renovação de contrato, tudo na mesa, mas o Flamengo não procurou mais o jogador. E aí o staff passou que não abriu negociação com nenhum clube e só vai abrir essa negociação na hora certa. Quando é a hora certa? No meio da temporada, porque a Ilha pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e fica livre só no final do ano. E isso pode ser uma dificuldade, já que o Palmeiras vai buscar um substituto para o Endrick, que está saindo no meio da temporada. Se quiser contar com o Gabigol, vai ter que pagar a multa rescisória, mesmo assinando um pré-contrato para antecipar esse período. Então ele poderia contar com o Gabigol livre só no final do ano. Então muito difícil, claro que essa multa rescisória não vai ser barata, não vai ser pouco. Então, dificilmente. O Palmeiras acompanha toda essa negociação com o Flamengo. É claro, é um jogador que pode ficar livre no mercado, mas por enquanto, nenhuma negociação em andamento. Torcedor, então, fica alvoroçado, mas por enquanto não tem nada, viu, Bruno? Tá certo. Valeu, viu, Vinícius? Obrigado. Vinícius vai seguir acompanhando também a agitação nas redes sociais, então, de Endrick, de Gabigol e tudo mais, assim como o Pedro também ligado. O fato, não é, Pedro, é que o Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo e, como o Vinícius contava, as conversas começaram, mas parece que não andaram mais sobre a renovação desse contrato. E isso também acho que em breve vai voltar a ser discutido. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço novamente para você, a todo mundo que acompanha a gente nesse Sport Center. Pois é, vai voltar a ser discutido, mas tem sempre uma questão aí. Na última semana teve início o julgamento do Gabigol por conta daquela fraude ou suposta fraude na questão da dopagem do exame antidoping que houve no Ninho do Urubu em abril do ano passado. O Gabigol acabou denunciado por supostamente atrapalhar ali a questão do exame antidoping, poderia pegar até 4 anos de pena, né, de suspensão. O julgamento segunda-feira passada levou 5 horas e aí foi adiado, digamos assim, para ter a sua continuação para essa segunda-feira. Então vai ser retomado, é um julgamento online, virtual, a portas fechadas, digamos assim, então não é transmitido, não tem acesso, e aí fica a expectativa. O Flamengo tem a confiança de que o Gabigol vai ser absolvido dessa acusação aí, dessa denúncia de ter atrapalhado, enfim, o processo de participar do exame de antidoping. Todos os jogadores do Flamengo fizeram, o Gabigol só depois do treinamento, enfim, quando foi um exame antidoping surpresa em 8 de abril do ano passado no Ninho do Urubu. Mas claro que isso influencia, obviamente, se o Gabigol pegar algum tipo de punição, isso influencia no processo de renovação também. Então pode ser que hoje até, ou se não for adiado mais uma vez, esse julgamento saia algum tipo de definição e aí o Flamengo possa retomar esse assunto com o Gabigol, lembrando os ruídos que já tiveram nessa relação. O agente do Gabigol, o Júnior Pedroso, falando que houve um acerto verbal dos 5 anos, valores que foram majorados aí vieram a público, pelo que a gente sabe, não são bem nesse sentido, não vão bem nesse sentido acordado entre Gabigol e Flamengo. E o Marcos Braz, sempre que perguntado, no seu momento vai ser tudo definido, e o Landim bate o pé dizendo que o Gabigol não sai do Flamengo, pelo menos ali até o fim do ano, enfim, o fim do seu contrato que ele tem neste ano, fim de 2024. É um grande ídolo da torcida, perder seria muito complicado, porque também, Bruno, amigos, é um ano eleitoral. E aí a gente vai para as redes sociais, mais uma vez, falava disso aí, o Marcos Braz postou um enigma nas redes sociais, com fundo assim de inverno, nevado, postou a seguinte legenda: no Flamengo, quem aprecia a neve irá derreter quando a chapa esquentar.
é a chapa que promete esquentar aqui atrás, na Gávea, no fim do ano, quando tiver o processo eleitoral, a eleição mesmo para presidente acontecer. Rodolfo Landim ainda não indicou publicamente assim quem ele vai indicar para ser o seu sucessor, tem a oposição, enfim, tudo promete ferver ainda mais nesse caldeirão rubro-negro, e o Gabigol é uma peça dentro de tudo isso, Bruno. E que peça, né? Então é uma figura importantíssima para o campo, talvez nem tanto quanto já foi, né? Mas ainda é um ídolo, claro, rubro-negro, e ainda nesse contexto todo com a eleição. Obrigado, viu, Pedro? Boa sequência de trabalho aí para você, desvendando enigmas também de Marcos Braz, mas existe um enigma no Botafogo e quero ver se a Roberta Barroso vai desvendá-lo, hein, Roberto? Trap do Marcos Braz. O que os senhores entenderam desse enigma? Nada. Não entendi nada. Não, meu irmão, peraí. Tem uma frase aqui que carioca entende. Quando a chapa esquentar... Não, isso aí a gente sabe. Agora, o que ele quer dizer com isso? Quem aprecia a neve? Você tem 1 minuto e meio pra resolver esse enigma. Quem é apreciador da neve? Thiago Neves. Coitado, Thiago, nem joga mais. Eu tô aqui escondidinho, aqui, ó. Quase atrás do telão. Cara, muito difícil saber. Quem aprecia a neve? Será que algum jogador que vem do frio? Liga pra ele aí, Fernando. Não, porque vai derreter. Ele quer dizer que pode ser uma metáfora com derreter, correr, tremer, enfim. Vai derreter, tipo... É isso aí. Afrouxar, lá ele. Vamos, gente, a gente tem que decifrar isso aqui em 30 segundos. Tá maluco? Dorineu, você que é o cara que faz cubo mágico, você faz cubo mágico? Que isso, cara? Não, o João Lins não sabe o que tá o João Lins tem que saber, ele tá fazendo o mesmo mistério aqui no meu ponto, ele não sabe. Ele também não sabe, pô. Cara, não faço ideia, né? As próximas semanas a gente descobre, pô. Ah, vamos descobrir. Tinha o enigma do cafezinho, lembra? Que ele postava um cafezinho pronto. Sempre negociação, né? Bom, até amanhã a gente vai descobrir e conta pra vocês. Nação, notícia quente do dia aí. Flamengo pode acertar o retorno de Renier junto ao Real Madrid, garante aí o jornalista e comentarista esportivo Renato Maurício de Prado. O Flamengo vem sob o comando do Tite aí, tentando aí fechar algumas contratações após um grande início da temporada, segue invicto. Esse nível de atuação somando ao nível de altíssimo do elenco flamenguista, faz com o time carioca ser dos mais temidos da América Latina. Além disso, o clube não propôs reforços aí no mercado da bola e chegou a gastar cerca de 150 milhões de reais aí para trazer nomes como Nicolas de la Cruz, Léo Ortiz e Vina. Não obstante, a tendência é que a janela de transferência do meio do ano seja ainda muito forte para o Flamengo, e o Flamengo deve fechar com alguns nomes de peso já conhecido aí do Mengão. De volta aí ao Flamengo, trata-se do meio-campista Renier, que segue encontrando dificuldade aí no futebol europeu e pode estar retornando aí ao futebol brasileiro na janela aí do meio do ano e chegaria aí ao Flamengo. Segundo a informação do jornalista Renato aí Maurício Prato, que ainda revela que o acordo pode ser facilitado pelo Real Madrid caso o Flamengo aí aceite vender aí o meio atacante Lohan, jogador de apenas 18 anos. Com isso, o Flamengo ainda de receber uma bela quantia aí pela venda, o clube carioca ainda ganharia um reforço para o restante da temporada. E de acordo com a fonte, seria de empréstimo, com o Renier retornando ao Real Madrid no meio do ano que vem. Nas redes sociais, porém, a nação aí não concordou aí com essa possibilidade. Mas se vocês acham aí de Renier, o meio-campista que fez sucesso aqui com a equipe de Jorge Jesus, né? Subiu ali da divisão de base para o Flamengo, para a equipe principal em 2019 e marcou história, né? Tanto que na época ali Jorge Jesus falou que o Flamengo vendeu ele a preço de banana, muito barato aí, o Mister falou. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que você acha aí dessa chegada, possível chegada no meio do ano aí de Renier. Chegaria com empréstimo aí e o Flamengo teria que ceder aí a venda exclusiva de Lohan para o Real Madrid. Deixa aquele like, galera, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos com seus amigos.